E aí, pessoal, tudo bom? Não vou desejar para vocês bom dia, boa tarde nem boa noite, porque o importante é estar assistindo independente da hora, tá? Recomendo que vocês, antes de a gente começar a falar qualquer coisa, recomendo já vocês estarem com a apostila em mãos, né? Porque alguns mapinhas eu só selecionei no slide a página para a gente poder usar o da apostila, né? Então eu tô com a minha aqui para eu fazer os apontamentos, e aí sugiro que você dê uma pausa aí, pegue a apostila 2, capítulo 9. A gente vai falar sobre fluxos migratórios no continente americano, tá? Então, assim, a gente vai continuar um assunto que a gente já falou um pouquinho sobre, né? Eventualmente, toda vez que a gente fala do continente americano, a gente fala de migrações. Todas as vezes que a gente já falou sobre a própria colonização no continente, a gente já falou sobre migrações, mas agora a gente vai estudar especificamente sobre as migrações e alguns termos específicos, né, desse assunto sobre as migrações, tá? Então, começando aqui, né, a gente voltando um pouquinho na história, mas também tentando entender as motivações que fazem com que as pessoas migrem, tá? Quando a gente volta lá para o século XVI, XVII, XVIII, a gente vai perceber que ocorreram movimentos migratórios da Europa para o continente americano. A gente conversou disso em aula quando a gente falou, por exemplo, de população, né? Incentivo à migração, falamos sobre isso, falamos sobre a industrialização na Europa, sobre incentivo às migrações aqui para o continente americano, né? A gente, quando fala de colonização, a gente lembra da mão de obra escrava, então a gente fala dessa diáspora africana, né? Que foi essa saída forçada de africanos trazidos para o continente americano para serem usados como mão de obra escrava, tá? Na apostila, na página 72, tem esse mapinha daqui, que ele é similar com esse que eu coloquei aqui, mostrando os fluxos. Então, quanto maior, mais larga for a setinha, quer dizer que maior foi o número de migrantes, né, se deslocando de uma área para outra. Quanto mais fininha for a setinha, menor é o fluxo de imigrantes de uma área para outra, tá? Só para a gente começar a ter essa noção. Já no século XIX e XX, a gente teve outras motivações, né? Então eu coloquei aqui para gente, fluxos migratórios saíram da Europa em direção à Oceania, Ásia, África e América. E na América, eles foram muito direcionados aos Estados Unidos, como a gente consegue ver aqui no mapa da 72, tá? Que tem uma setinha bem larga chegando bem na América do Norte e aí tá bem apontando certinho ali para os Estados Unidos, que foi quem mais recebeu esse volume das migrações. No século XX, né, ali nos anos 1900, né, esses fluxos continuam acontecendo, em especial voltados, né, por conta das pessoas que estavam fugindo das guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tá? Então muita gente fugiu, principalmente na Segunda Guerra Mundial, muita gente fugiu, né, da Segunda Guerra Mundial, migrando da Europa para países da América, incluindo até mesmo o Brasil. Tá? E aí, por que essas pessoas migram? Né? As migrações ela têm uma motivação muito simples, né? Busca por melhores condições de vida. Independente do período, né, em que essas migrações vão acontecer, as pessoas migram para buscar melhores condições de vida. Exceto quando essas migrações são forçadas, como foi o caso que a gente falou da diáspora africana. Aí foi uma migração forçada, mas é uma outra situação. Tá? Em geral, a gente vai ter como motivações para esses fluxos migratórios. Então, pessoas fugindo do desemprego, busca por melhores condições sociais, né? Fugindo de regimes ditatoriais, né? Fugindo às vezes de grupos de milícia, de tortura, guerras civis, né? Fome, né? Perseguições étnicas, religiosas, fugindo de áreas que têm sofrido com desastres ambientais, e aí a gente pode incluir, né? Botei aqui tsunamis, vulcões, secas. Então, às vezes a pessoa, né, vive numa área rural e aí está passando por um período muito longo de seca, e aí uma das alternativas é migrar para outra área que não esteja, né, com um problema como esse. Tá? Quando a gente analisa o continente americano, a gente percebe que a América anglo-saxônica é um polo de imigração, ou seja, as pessoas tendem a ir para a América anglo-saxônica. Enquanto a América Latina tende a ser um polo de emigração, ou seja, as pessoas tendem a sair. E é importante a gente já trabalhar essa diferença do termo emigração para o termo imigração, que a gente já trabalhou isso em sala de aula, né? Mas eu acho que não custa a gente repetir. Lembra que imigração é quando eu estou chegando em algum lugar, e emigração é quando eu estou saindo de algum lugar. Lembra que a pessoa, quando ela realiza essa migração, ela é ao mesmo tempo um emigrante e um imigrante.
Então, se eu saio do Brasil, vou morar na França, eu sou para o Brasil um emigrante, para a França eu sou um imigrante. Tá? Então a gente tem que ficar ligado aí nessa diferença dos termos, que é muito simples. Tá? Só que essa migração, ela gera impactos. E dependendo das motivações da migração, isso pode gerar impactos até mesmo na força de mão de obra qualificada. E aí eu botei um exemplo ali pra gente do que a gente chama de migração de cérebros. O que é essa migração de cérebros? Tem até um cérebrozinho ali diplomado saindo do Brasil, justamente para representar essa fuga de cérebros, né? Esse termo fuga de cérebros a gente usa quando a gente está tendo um volume muito grande de pessoas, né, que são mão de obra qualificada, que tiveram estudo e que por não arranjarem boas condições de emprego ou até mesmo não arranjarem emprego no seu país de origem, migram para outro país onde vão encontrar uma melhor condição, né, de emprego, de salário, enfim, no geral, é quando uma pessoa que é uma mão de obra qualificada vai morar em outro país em busca de melhores condições de vida. Isso pode gerar problema até mesmo para o país de origem, que pode ter uma perda de mão de obra qualificada, né? Então, assim, a gente tem que entender essas consequências das migrações, tanto para o país que está perdendo essa mão de obra qualificada, no caso, quanto para o país que muitas vezes está precisando dessa mão de obra qualificada. A gente vai trabalhar o exemplo do Canadá, é um país que realmente acaba incentivando a migração de alguns profissionais por conta da falta de mão de obra qualificada, tá? Só que nem todo mundo que migra é uma mão de obra qualificada. E dentre os problemas que a gente vai encontrar para as pessoas que migram para outros países estão dois ali citados: a xenofobia e os subempregos. Muitas pessoas, quando migram, especialmente de forma ilegal, no país que elas vão, então a gente pode pegar o caso emblemático dos Estados Unidos. Muitos imigrantes ilegais, ao chegarem aos Estados Unidos, não têm estudo, não têm uma formação profissional, não são mão de obra qualificada, não têm o visto, né, de permanência, que a gente falou que eles estão chegando ilegais, e aí com isso, às vezes nem falam inglês, e aí com isso, né, os empregos que vão sobrar são chamados subempregos, mal remunerados, com as piores condições, e eles vão se submeter a esses subempregos porque você não vai conseguir arranjar um emprego, né, que vai te pagar melhor, porque você provavelmente não tem os papéis da imigração, porque você não é uma mão de obra qualificada, porque você não fala o inglês fluente. Então tem vários problemas aí que fazem com que muita gente migre e seja essa mão de obra que vai trabalhar nesses subempregos. O que pode ser considerado um subemprego? Né? A gente pode considerar aí, né, no caso dos Estados Unidos, pessoas que trabalham, né, às vezes no campo, sendo mal pagos, pessoas que fazem empregos relacionados à limpeza de esgoto, muitas vezes. A gente pode também colocar aí empregos, quaisquer empregos que paguem mal e que muitas vezes a população nativa não quer realizar. Tá? Botei aqui pra gente uma publicação, já é um pouquinho antiga essa publicação, do Senado Federal, falando sobre o que é a xenofobia. De maneira geral, então, xenofobia é a aversão a pessoas ou coisas estrangeiras. Como a gente está falando de migração, a gente vai estar relacionando ali essa aversão a pessoas que vêm de fora. Tá? Isso está muito relacionado com um choque de cultura entre o país de origem dessa pessoa que está migrando e o país que ela está chegando. Então, muitas vezes, costumes diferentes. Então, às vezes, a população não está acostumada a lidar com culturas diferentes, então acaba gerando um choque, tá? E isso pode, muitas vezes, transparecer através da xenofobia, tá? Muitas vezes a xenofobia, ela fica até, anda bem assim junto com o próprio racismo, né? Que está muito ligado à questão da etnia, enquanto a xenofobia está muito ligada à questão, né, do estrangeiro, aquele que vem de fora. Então, muitas vezes a gente vai perceber que xenofobia e racismo vão vir de mãos dadas, tá? O que obviamente é péssimo, mas só para a gente poder ilustrar aí que realmente às vezes esses dois terminhos podem se confundir, tá? Lembrando que xenofobia é a versão a tudo aquilo que vem de fora, mas não necessariamente precisa vir de outro país. Tá? A gente pode observar casos de xenofobia dentro do próprio país, com pessoas do mesmo país. Tá? Então, só para a gente ficar atento a isso. E aí, acho que é importante a gente falar sobre os fluxos migratórios dentro do continente americano. Tá?
E aí a gente consegue perceber que a maior parte dos movimentos migratórios vão acontecer da América Latina em direção à América anglo-saxônica, tá? Então eu coloquei ele para gente. Latino-americanos representam a maior parte dos imigrantes nos Estados Unidos. E aí eu queria que vocês virassem e colocassem na página 74. Na página 74, a gente tem esse gráfico aqui de pizza, tá? Onde ele mostra pra gente a população nascida no exterior, né? E de onde essa galera nasceu, que mora nos Estados Unidos. Então, de todas as pessoas que nasceram fora dos Estados Unidos e moram nos Estados Unidos, 25% são mexicanos. É um número muito representativo para um país só. Óbvio que a questão geográfica influencia muito. O México faz fronteira no sul dos Estados Unidos. Então isso influencia demais, tá? Outros 25% representam os demais países da América Latina. Então, se a gente pegar todos os países da América Latina, eles representam metade dos imigrantes que moram nos Estados Unidos. Metade, tá? E aí a gente vai ter uma boa parcela de asiáticos e aí parcelinhas menores, né, das outras partes do mundo. Ah, mas o que a gente queria marcar aqui é que esses 50% de imigrantes que moram nos Estados Unidos têm origem latina. Lembrando que o Brasil está nesse bolo. Nós fazemos parte da América Latina, tá? Não estou falando aqui da população hispânica, que é aquela que fala espanhol. Estou falando aqui da população latina. Então toda a América Latina está ali dentro. Tá beleza? Quando a gente compara ali Estados Unidos e Canadá, a gente vai ver que tem uma diferença. A população do Canadá, por ela ser muito menor, muitas vezes carece de algumas mãos de obra. Então, às vezes, o Canadá vai incentivar a vinda de imigrantes para suprir essas necessidades de mão de obra. Foi aí que eu falei que muitas vezes essa mão de obra qualificada pode migrar de forma legal para o Canadá. Então, a situação do Canadá é uma situação completamente diferente. Lembra que eu conversei com vocês, a população do Canadá é 10 vezes menor que a dos Estados Unidos. E a dos Estados Unidos, né, tem ali uma população de mais de 300 milhões. Mais de 300 milhões. A nossa é de pouco mais de 200 milhões. Então, uma população significativamente maior do que a nossa. Tá? Bom, também queria que vocês dessem uma olhadinha na outra página, na 75, aqui, nesse mapinha roxo dos Estados Unidos, em que ele mostra o percentual da população latina ou hispânica por estado. E aí percebam na legenda quão mais forte, quanto mais roxo escuro, né, a gente vai perceber que a gente tem um maior percentual de imigrantes. Se for um lilás, um roxinho mais claro, é uma presença menor de latinos ou hispano-americanos nos Estados Unidos. E aí eu não sei se vocês estão reparando, mas os estados mais ao sul, o roxo está mais forte. E os estados mais ao norte, o roxo está mais clarinho. Isso também tem impacto da própria geografia. Tá? Então, a proximidade geográfica com o México ao sul explica parte, né, desses estados do sul terem uma presença muito mais forte de imigrante. Eu acho que poderia até ter botado uma diferença maior aí. Às vezes, né, se tiver alguém com a dificuldade de enxergar tons diferentes ou um daltonismo, até talvez tenha dificuldade de visualizar esse mapa, né? Mas o roxo escuro está claramente mais ao sul. Tá? Tem um roxo mais escuro também ali mais ao nordeste dos Estados Unidos, né? Ali onde a gente vai ver, por exemplo, o estado do Nova York, né? Até por conta de ter a cidade de Nova York, então tem esse impacto também desse polo de atração de imigrantes. Tá? Botei ele pra gente no slide uma imagenzinha, né, de um protesto de imigrantes, né, que muitas vezes sofrem ataques, seja da população dos Estados Unidos ou até mesmo de políticas de políticas contrárias à migração, né? Então eles estão fazendo ali o protesto para explicar como a presença deles no território americano também é importante. A gente vai falar sobre uma reportagem ali já já, beleza? Agora, o que eu acho que a gente não pode deixar de perceber é que a maior parte desses imigrantes estão compondo ali as classes mais pobres dos Estados Unidos, tá? Estou falando dos Estados Unidos, mas isso se aplica a outros países também, né? Os imigrantes que vêm para cá para o Brasil, muitos deles compõem também, né, ali a classe mais pobre.
Isso explica também essa situação de vulnerabilidade. Eles saem dos seus países porque eles já não estão mais suportando alguma situação, seja, né, uma perseguição, seja um desemprego, eles já não estão mais aguentando aquela condição de vida. Então eles já estão buscando um outro recurso completamente diferente que a gente está vendo aqui através das migrações. Beleza? E por muitos deles terem uma baixa qualificação profissional, como a gente falou, nem todos, né, vão vir nesse grupo ali da migração de cérebros, da fuga de cérebros. Né? Inclusive, migração de cérebros e fuga de cérebros são termos iguaizinhos, tá? Pode aparecer qualquer um dos dois numa questão de prova, enfim. Tá? Nem todo mundo que vai migrar vai ter essa qualificação profissional. Então isso vai influenciar demais, isso vai explicar o porquê muitos deles vão ocupar esses cargos ali nesses subempregos, né? Muitos imigrantes trabalham como atendentes em lojas, restaurantes e vão ser mal pagos, vão trabalhar muitas horas, tá? E vão sofrer preconceitos também, tá? Que a gente falou ali principalmente da xenofobia. Show? Vira a página aí, vamos dar uma olhadinha, né? Tem um esquema aqui na página 76 e 77. Esse esqueminha está representando aqui pra gente, né? Como muitas pessoas que saem da América Latina vão para os Estados Unidos, né? Aqui nesse esqueminha a gente consegue virar aqui de novo que eu perdi a página. Nesse esqueminha aqui a gente consegue visualizar como muitos desses imigrantes ilegais pagam para conseguir atravessar a fronteira do México para os Estados Unidos. Professor, quer dizer que só então mexicanos fazem esse trajeto? Não, não. Qualquer pessoa pode pagar, né, um coiote para atravessar você da fronteira norte do México para o sul dos Estados Unidos de forma ilegal. Tá? Inclusive, muitos imigrantes latinos fazem desse jeito. Só que eu estou falando do México porque é a fronteira direta ali por terra com os Estados Unidos. Então, por isso que a gente está relacionando ali com as cidades do México. Tá? Então aqui explica basicamente para a gente poder visualizar ilustrado ali como é que essa galera realiza esse processo de migração de forma ilegal, tá? Bom, então depois dei uma olhadinha ali no esquema com calma. Show? Bom, aí vamos lá. Nos Estados Unidos especificamente, depois do ataque do 11 de setembro de 2001, já tem mais de 20 anos, né, da queda das Torres Gêmeas e tudo mais, depois daquilo ali, a política migratória ficou muito mais rígida. Os Estados Unidos ficou muito mais, né, preocupado com as migrações, com as pessoas que estavam indo para os Estados Unidos, né, principalmente porque eles estavam com medo que acontecesse qualquer outro ataque, qualquer outro atentado terrorista. Beleza? Então tem esse antes e depois. Ah, professor, quer dizer que antes do 11 de setembro, então, que era muito fácil chegar nos Estados Unidos de forma legal? Não. Mas quer dizer que o que já era difícil ficou muito mais difícil depois do 11 de setembro. Tá beleza? E aí, na página 78, tem um gráficozinho aqui, tá? Que eu quero que a gente visualize o crescimento da população hispânica nos Estados Unidos, desde a década de 70 até 2020, tá? Nesse gráfico, 2020, deixa eu até ver aqui. Tadadã. Não, eu achei que aquele asterisco ali de 2020 era uma estimativa, mas aparentemente não. Aparentemente ele só está dizendo que é uma outra fonte, tá? E aí a gente percebe que da década de 70 até 2020, então 5 décadas aí se passando, a população hispânica nos Estados Unidos aumentou absurdamente. Isso aqui é número, não é percentual não, tá? É o número em milhões. Então a gente salta da década de 70 de quase 10 milhões de hispânicos, tá? E aí nesse caso os brasileiros não estão nesse gráfico, tá? Para mais de 60 milhões de hispânicos nos Estados Unidos. 60 milhões, tá? É uma galera. É uma galera, tá? Principalmente porque muitos deles migraram e depois passaram a ter filhos que, por conta da sua ascendência hispânica, vão entrar nesse gráfico. Beleza? Tá? Botei aqui pra gente também uma fotinho, né, do muro entre Estados Unidos e México. E aí é engraçado, né, que se a gente observar essa imagem, deixa eu ver se eu consigo dar zoom aqui sem... Consigo. Sem... Tirar um zoomzinho aqui. Não, vou deixar esse zoomzinho aqui. Botar aqui tela cheia, mano. A gente pega. Difícil. Pera aí.
Pera, pera. Ih, pera aí. Problemas técnicos aqui. Pronto, não vou soltar, vou deixar o mouse aqui bonitinho parado. Observa aqui, ó, na direita da imagem, a gente tem uma cidade muito mais cheia. A gente está vendo muito mais casas, prédios, ruas, avenidas, um monte de coisa aqui, né, nessa imagem na parte da direita. Quando a gente olha para a parte da esquerda, a gente vê um vazio muito maior. Tem muito menos construção, né? Tem um espaço muito maior entre as coisas. E aí a gente já percebe. À esquerda da imagem, a gente está vendo os Estados Unidos. E à direita da imagem, a gente está vendo o México. Professor, mas por que tem essa diferença absurda? Porque para o México, essas cidades se construíram ali, se formaram ali, justamente pela proximidade com os Estados Unidos. Então, o México é muito mais dependente dos Estados Unidos do que os Estados Unidos é do México. Essa dependência faz com que a gente tenha a formação de várias cidades do México ali na fronteira com os Estados Unidos. Muito louco, né? Várias fotos ali de fronteira. Na apostila tem uma também, só que a da apostila não dá para visualizar tão certinho. A da apostila é da página 79, tem uma aqui. Duas cidades com o mesmo nome, nos Estados Unidos e no México, né? Mas acho que dá para ter essa noção. Acho que por essa imagem que dá para a gente ver, né? Na imagem não diz, mas também à direita México e à esquerda aqui Estados Unidos. Acho que dá para vocês perceberem quando vocês olham também e percebem que na parte da esquerda a gente tem carros da polícia que já estão ali justamente para ficar de olho na fronteira, obviamente, tá? A fronteira México-Estados Unidos hoje, ela é uma fronteira muito vigiada. A gente tem muro, a gente tem policiais, a gente tem câmera, hoje em dia a gente tem sensores térmicos, drone. Então é uma fronteira muito vigiada. Até porque é uma fronteira por terra entre o mundo desenvolvido, Estados Unidos e Canadá, e o mundo subdesenvolvido, toda a América Latina. Tá beleza? É engraçado quando a gente repara que nessa imagem aqui de cima eram as mesmas cidades entre Estados Unidos e México, mas sem muro, sem nada, tá? Então, assim, acho que é uma parada interessante para a gente observar. Agora, fica a pergunta: os imigrantes clandestinos representam um problema? Porque essa é uma das temáticas mais trabalhadas quando a galera fala do problema das migrações, falam que as pessoas, né, vamos trabalhar o exemplo dos Estados Unidos, vão para os Estados Unidos para roubar, para matar, para cometer crime, enfim. Sendo que quando a gente analisa a maioria dos imigrantes, sejam eles legais ou ilegais, a gente vai perceber que muitos só querem fugir dos problemas dos seus países de origem e vão tentar a vida trabalhando de forma honesta. Seja na construção civil, seja atendendo numa loja, seja, né, de babá, não importa. Tá? Então a gente tem que também entender essa lógica. É uma maioria que está cometendo crime ou é uma minoria? Né? Mas acho que é um ponto para a gente também analisar isso aí com calma. Tá? Bom, aqui eu botei para a gente, né, visualizar a importância dos imigrantes para os Estados Unidos. Tá? Então, peguei aqui um exemplo ainda do Trump, né? Até porque o Trump já teve o seu mandato completo, então a gente consegue falar sobre ele. O presidente agora, o Biden, ainda está muito novinho no cargo, então a gente ainda vai muita coisa acontecer para a gente poder trazer mais notícias para a gente trazer para cá, tá? Mas ó, eu botei aqui, ó, falta de mão de obra estrangeira, ou seja, a galera que vem de fora para trabalhar nos Estados Unidos, deve afetar os Estados Unidos só no pós-Trump, então por agora. Tá? Só que, obviamente, essa reportagem foi antes da pandemia, então isso também teve um impacto significativo ali nas economias. Tá? E aqui à direita, uma outra reportagem. Falta de imigrantes faz o Trump liberar lote de 15 mil vistos. Aí botou ali, áreas importantes da economia dos Estados Unidos correm risco por falta de mão de obra, sobretudo setores que exigem contratação temporária. Empregos temporários são muitos empregos que os imigrantes pegam. Por quê? Eles não têm estabilidade. Então, uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos ou que ela está de forma legal nos Estados Unidos, ela vai optar por um emprego mais estável. Enquanto que uma pessoa que chega nos Estados Unidos de forma ilegal ou que está tentando buscar um visto, como é o caso aqui dos 15 mil que foram liberados, no desespero ela vai aceitar qualquer emprego, mesmo que um temporário. Depois ela se vira. Tá? Então isso é muito comum. Essa mão de obra barata que vem de fora dos Estados Unidos é muito importante para a economia dos Estados Unidos. E a gente vê isso aqui. Tá? Botei aqui agora já um exemplo
brasileiro, tá? Como é que a gente vai ter a relação das migrações dentro da América Latina? Vamos esquecer um pouco os Estados Unidos e Canadá. Tem um cachorro maldito que eu não sei se está saindo no microfone. Já peço perdão. Mas enfim, é porque tem um cachorro da vizinha aqui que ele late que nem maluco quando ele passa. É meio mal educadinho ele, tadinho. Então, ó, vamos esquecer Estados Unidos e Canadá, vamos olhar só para a América Latina, tá? Como é que são os fluxos migratórios dentro da América Latina? Quando a gente analisa, né, os países subdesenvolvidos da América Latina, os fluxos migratórios vão acontecer pela mesma motivação. Então a galera que vai, ó, vou até voltar aqui, ó, vai fugir do desemprego, vai buscar melhores condições de vida, tudo isso. Tudo isso aqui mantém. Vai fugir de desastres naturais, como por exemplo terremotos, como é o caso de muitas pessoas que saem do Haiti, né? E vão buscar países com melhores condições de vida. Então, às vezes, o Brasil, a Argentina, o Chile, países que têm uma melhor condição de vida. A gente pode até pegar o exemplo do México. Para a América Central, o México é um país com uma condição de vida muito melhor. Muitos países da América Central têm uma condição de vida péssima, péssima, péssima. Como a gente viu nas pirâmides etárias, nas condições do capítulo 8. Ah, o capítulo 8 está na outra apostila. Mas se você voltar lá nas pirâmides etárias do capítulo 8, vocês vão ver as condições de vida da população da América Central. Vocês vão entender porque que toda hora eu falei do Haiti, né? Que é um país que tem uma péssima condição social, tem um IDH péssimo, a população realmente tem muitos problemas. Por isso muitos haitianos saem do Haiti e vão morar em outros países, muitas vezes da América Latina. Ah, professor, mas o Haiti, eles não falam francês, não vale a pena ir para a França, que é muito melhor? É muito mais difícil. Tem só um oceano Atlântico no meio. Só, pouca coisa. Então é uma piscininha enorme, tá? Então a gente pode citar aqui alguns exemplos. Nos países da América Latina, as leis migratórias são menos rígidas. A gente pode falar da proximidade geográfica, como eu acabei de citar aqui, né? A distância com a Europa dificulta muito mais a migração para lá, né? Similaridades linguísticas. Então, uma pessoa que quer sair do seu país de origem, Honduras, e ela migra para o México, ela saiu de um país que fala espanhol, que é o país dela, foi para um outro país que fala espanhol, que é o México. Isso ajuda demais, isso facilita demais. Se essa mesma pessoa de Honduras fosse morar nos Estados Unidos, ela teria que aprender e dominar um outro idioma. Se ela não dominasse, ela teria uma vida muito mais difícil, teria uma complicação muito maior. Tá? Mas ainda assim, muitos deles trabalham, né, de forma informal. No caso aqui do Brasil, sem carteira assinada. Então é comum, né? Quando a gente anda ali na Dias da Cruz, é comum a gente ver muita gente da Bolívia, por exemplo, vendendo roupa ali na rua, na Dias da Cruz, ali perto do Shopping do Meier, perto do Imperato. É comum, né? Então isso caracteriza o trabalho informal. E mesmo estando na América Latina, não exclui os casos de xenofobia. Botei aqui pra gente um exemplo, tá? Essas notícias todas que eu botei, ó, se vocês repararem a mãozinha, ó, a mãozinha tá aberta. Quando eu venho para cá, a mãozinha tá com uma setinha, porque se você clicar, vai te redirecionar para o link dessa reportagem. Aqui dá até para vocês verem o vídeo, tá? As outras reportagens também dá para vocês clicarem se vocês quiserem ler, tá? Aqui, esse vídeo que tá ali no link, depois vocês cliquem lá e assistam, né? Mostra um caso lá do Rio Grande do Sul, que um haitiano que trabalha num posto de gasolina, então estava tentando ganhar a vida dele, em um emprego que não paga bem, né? E aí, uma pessoa foi lá e começou a ficar acusando esse haitiano de roubar emprego de brasileiro, isso e aquilo outro, e o cara só estava literalmente trabalhando em página dele, né? Então, assim, esse é um típico caso de xenofobia, né? A pessoa literalmente, o haitiano literalmente não estava fazendo nada, exceto trabalhar. Então, assim, não dá para dizer que ele estava matando, roubando, nada. Ele estava literalmente trabalhando e sofreu esse ataque de graça ali, né? Por estar trabalhando, tentar levar uma condição melhor para a vida dele, para a família dele, fora do Haiti, né? Então, caso de xenofobia ali no Brasil, tá? Bom, e aí a gente tem que falar sobre cidades dentro da América Latina que não tem problema nenhum com a migração entre elas, né? Muitos países, né, a gente pode citar aqui essa tríade que eu botei ali na foto pra gente, Brasil, Argentina e Paraguai. Essa tríade, né, que faz parte ali do Mercosul, é só a gente pegar a nossa identidade, o nosso RG, que a gente consegue ir para qualquer um desses países, porque dentro do Mercosul a gente consegue circular tranquilamente sem passaporte.
Então o Ronaldinho Gaúcho, quando foi com passaporte falso lá pro Paraguai, não sei o que, nem precisava, cara. Era só ele levar a identidade dele de brasileiro, que ele já poderia circular livremente, tá? E aí, isso gera situações, né, de cidades que vão crescer na fronteira, em países diferentes, mas que vão crescer na fronteira e vão se conectar muito. E a gente vai chamar essas cidades de cidades gêmeas, tá? Então, olha o que eu botei aqui pra gente. Território que faz limite com outra cidade em um país vizinho. Então, cidades em países diferentes, mas onde o fluxo de migração ali seja uma migração diária, né? Às vezes mora em uma cidade, trabalha em outra, ou não, mora em uma cidade, mas vai fazer compras em outra, ou vai passear rapidinho, vai no shopping e volta para casa. Pô, você ir no shopping em outro país e voltar para casa, pra gente que mora aqui no Rio de Janeiro é meio estranho imaginar isso, porque a gente mora longe de outro país, né? Mas para as pessoas que moram ali próximo da fronteira, é normal. Pô, vou no shopping ali rapidinho na Argentina e volto. Vou ali fazer umas compras no Paraguai e volto, né? Isso gera uma integração cultural, econômica e social. Porque nessas cidades, essas cidades gêmeas, no caso aqui do Brasil com a Argentina e Paraguai, as pessoas vão, né, atender nas lojas já falando o português ou o espanhol. Se você está preparado para os dois idiomas, você não tem problema nenhum. Você pode atender o público de qualquer um desses dois países, tá? E aí isso gera, né, movimento de mercadorias entre esses países, isso que é essa integração econômica. Essa integração cultural e social a gente pode perceber quando as pessoas vão para outro país, rapidinho ali, ou vou ali rapidinho só no restaurante e volto. Né? Isso tudo movimenta a economia das duas cidades. Então isso é muito interessante. Tá? E uma boa relação com outros países pode fazer com que a gente tenha, como por exemplo ali, acordos binacionais, como é o caso da usina hidrelétrica de Itaipu, que é o acordo do Brasil com o Paraguai. Então a gente gera energia elétrica para os dois países, em um acordo binacional. E aí isso está integrando a economia desses dois países. Certo? Bom, então era isso que eu queria. Só que é o seguinte, não fecha ainda não. Se você chegou até aqui, comenta o seu nome, bota o seu nome aqui nos comentários para eu saber que você está vendo isso aqui, tá vendo? Você está vendo até o final do vídeo. E diz para mim, aqui não tem nenhum mapa, mas diz para mim tem sim. Diz para mim um país da América que você gostaria de migrar, seja de forma temporária, para o turismo ali rapidinho. Gostaria de migrar ali para o Canadá, para o turismo ali rapidinho. Lembra que migração para turismo também é uma migração, tá? Ou de forma permanente, não importa. Então você bota o seu nome e um país que você gostaria de conhecer na América toda, continente americano todo, tá? Vou dar like pra galera que botar o nome e o país. E ó, não conta pra galera, não conta, deixa em off. Só quem chegar até aqui vai ganhar esse like de graça aí no portal que eu vou lançar para vocês. Bota o nome, obviamente, para eu saber quem é, e bota ali o país que você gostaria de migrar. Beleza? É isso, um abraço para vocês, uma boa prova aí na segunda-feira. Vou lançar os likes na segunda-feira de tarde. Beleza? Um abraço aí para vocês, tchau, tchau.